Graças e paz, amados. Hoje vamos concluir a nossa série de estudos sobre o Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos 24 a 27. Estudamos exatamente com vista a que a gente possa aplicar a nossa vida de forma amadurecida a palavra de Deus para que a gente possa superar esses momentos tão difíceis. Nós sempre dissemos que não queremos afirmar que esse momento que estamos vivendo de pandemia seja exatamente um momento ou que ele esteja no contexto que se aplique à tribulação, grande tribulação, mas sim visamos trazer somente uma reflexão sobre os sinais de Deus para nós, a humanidade, que vivemos dentro de um estágio de fragilidade, de impotência, diante de quadros que se agravam, né, na maioria das vezes, e somos sempre convocados a voltar nosso olhar para a palavra de Deus, para Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? Só que a gente percebe que, infelizmente, a maioria das pessoas, e os dias vão se passando desse isolamento social, e a gente vai percebendo cada vez mais que as pessoas, em sua maioria, né, não têm tecido um olhar para a palavra do Senhor. Mas feliz porque temos visto, uma minoria, mas temos visto muitas vidas se voltando para o Senhor. E vimos o capítulo 24. O capítulo 24 ele traz uma descrição da grande tribulação. Vou fazer um resumo do que já vimos, tá? Em que o profeta nos mostra, nos versículos 1 a 5 do capítulo 24, a ação de graças do remanescente pela vitória do Senhor. Os versículos 6 a 9 trazendo a festa do triunfo e o fim das tristezas, né? Sobre o dia do Senhor. E os versículos 10 a 12 trazendo uma condenação para com os inimigos de Israel. E os capítulos 25 a 27 do livro de Isaías, eles contêm essencialmente uma descrição das bênçãos do reino, né, do reino por vir. E hoje o capítulo 27, que vamos ler, que o Senhor aplique o texto da sua palavra ao meu coração, ao seu coração, e que aquilo que vamos trazer de cada versículo, de cada texto, possa nos ajudar a compreender melhor a palavra do Senhor. O capítulo 27, versículo 1, fala sobre o dragão derrotado. Diz assim, ó, o Eterno vai desembainhar a espada, sua espada impiedosa, pesada e poderosa. Ele castigará o Leviatã, a serpente em fuga, a serpente que desliza para se esquivar. Ele matará o velho dragão que vive no mar. É interessante porque as nações ao redor de Israel, como esse texto vai se aplicar ao povo de Deus, ao povo de Israel, à nação de Israel, eles criam, né, eles tinham vários mitos, e um deles era um mito comparado ao Leviatã. Então, abater Leviatã era uma grande façanha. O salmista diz no Salmo 74, verso 14, que a ação de Deus foi a seguinte: cortaste as cabeças de Leviatã, depois as servistes cozidas para os animais. E foi isso que o Senhor prometeu fazer aqui no versículo 1 do capítulo 27. Por quê? Porque Satanás mantinha as nações cativas através de suas superstições religiosas, como ainda hoje mantém, né? Mas o remanescente não precisava temer os falsos deuses dos gentios. E nós, como povo de Deus nos dias atuais, somos libertos da escravidão de Satanás e de seus falsos deuses, né? Que ele busca com eles nos seduzir e envolver as pessoas na adoração. Já vivemos isso, alguns já viveram isso. Colossenses 2, 13 a 15 vai nos mostrar que nós fomos libertos disso. O texto vai dizer, ó, Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pensem nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Está falando aqui dos principados e potestades das regiões celestiais. E isso nos alegra, porque é a grande vitória do nosso Senhor, né, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Jesus diz em João 12, 31, neste momento o mundo está em crise. Satanás, o governante desse mundo, vai ser expulso. Então, isso nos diz que uma batalha vai terminar. E quando a batalha terminar e o Senhor conquistar o mal, Israel poderá entrar aí no glorioso reino sem medo. E nós vamos, lá na frente, enxergar qual é
e já sabemos, né? A vitória que está reservada para nós. A videira frutífera, que é outra relação que Isaías traz aqui nos versículos 2 a 11 do capítulo 27, que diz assim, ó, versículos 2 a 11. Naquele tempo aparecerá uma bela vinha que poderá ser decantada. Eu, o Senhor, cuido dela. Eu a mantenho bem irrigada. Eu tomo conta dela com muito carinho para afastar os vândalos. Não estou irado, eu me importo com ela. Mesmo que produza apenas espinheiros e roseiras bravas, eu vou arrancá-los e queimá-los. Que essa videira se agarre a mim para a sua segurança. Que ela encontre uma vida boa e plena comigo. Que ela permaneça em mim para ter uma vida longa e agradável. Versículo 6. Chegará o dia em que Jacó fincará suas raízes, Israel florescerá, criará ramos novos e encherá o mundo com seus frutos. E os versículos de 7 a 11 dizem: será que o Senhor os derrubou e jogou no chão como fez com aqueles que os feriram? Não, de forma nenhuma. Foram mortos como foram mortos seus algozes? Também não. É verdade que o Eterno foi duro com eles. O exílio foi uma sentença severa. Ele o soprou para longe como uma forte rajada de vento. Mas a boa notícia é que, depois dessa experiência, a culpa de Jacó foi tirada. A prova de que seu pecado foi removido será esta: ele derrubará os altares estrangeiros, desmontando-os pedra por pedra, esmigalhará as pedras até virarem pedregulho e eliminará todos os santuários do sexo com religião. Versículos 10 e 11 dizem: pois nada sobrou daquela pretensa grandeza. Já não mora ninguém ali. É impossível viver lá. Só os animais se sentem bem, pois encontram pasto e abrigo. Também não é um mau lugar para encontrar lenha. Gravetos e galhos secos existem aos montes, restos de um povo sem compreensão de Deus. Assim, o Deus que os fez não terá nada a ver com eles. Aquele que os formou virará as costas para eles. Então aqui em Isaías 27, de 2 a 11, assim como também Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7, a vinha que o texto se refere é Israel. E o profeta aqui vê tanto a nação no seu tempo, quanto o Israel no futuro, quando o reino for restabelecido. E Deus não estava zangado com o seu povo. O versículo 4 vai mostrar: não estou irado, eu me importo com ela. Apenas o que o Senhor ansiava é que o seu povo se voltasse para ele e cresce nele com fervor. No passado a gente vai perceber que o Senhor usou a guerra para castigar o reino do norte usando os assírios, né? E o cativeiro babilônico para disciplinar o reino do sul, como diz o versículo 8 desse capítulo 27. Mas o que fez isso? Foi a ira de Deus? Não, foi o amor do Senhor. Os versículos 10 e 11 são a descrição de Jerusalém depois do cerco babilônico, em que Deus tira a sua misericórdia temporariamente até que os seus propósitos sejam cumpridos. Aí no dia do Senhor, Deus vai usar o sofrimento para purificar o seu povo e preparar esse povo para o seu reino. O versículo 9 também, né, não sugere o sofrimento pessoal como uma forma de pagar pelo pecado. Mas somente a gente sabe que o sacrifício de Jesus Cristo é capaz disso, né? De pagar pelos nossos pecados, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí Deus usa o sofrimento, obviamente, tanto para o seu povo no passado, quanto para nós no presente, como uma forma de disciplina, para nos levar à submissão, a fim de que a gente busque a Ele e a sua santidade. Tá? O cativeiro da Babilônia curou os judeus da sua idolatria. E curou de uma vez por todas. Né? O versículo 9 vai mostrar, ó, mas a boa notícia é que depois dessa experiência, a culpa de Jacó foi tirada. A prova de que seu pecado foi removido será esta: ele derrubará os altares estrangeiros, desmontando-os pedra por pedra, esmigalhará as pedras até virarem pedregulho e eliminará todos os santuários do sexo com religião. No tempo de Isaías, amados, a vinha estava produzindo uvas bravas, mas no reino futuro, Israel vai florescer e vai frutificar, como nos mostra esse texto, né? Deus vai guardar o seu povo e vai lhe dar todo
o necessário, o suprimento necessário para que o seu nome venha a ser glorificado. O texto diz, a nação florescerá e brotará, Israel, e encherão de fruto o mundo. Versículo 6. Então as nações do mundo vão ser abençoadas por intermédio de Israel. Nós vimos no capítulo 26 que ela não conseguiu fazer isso, mas no capítulo 27 aqui já vemos que isso será feito. A Bíblia fala de 3 vinhas. Primeiro o povo de Israel, em Isaías 5:27, depois Cristo e sua igreja, que somos nós, em João capítulo 15, e a sociedade dos gentios, né? Aqueles que estão fora do contexto de salvação, que é a videira da terra. Apocalipse 14:18 traz essa nominação. E a videira de Israel, ela não está dando frutos, a videira da terra está enchendo o mundo de frutos venenosos, e nós que fazemos parte do povo de Deus precisamos ser ramos fiéis nessa vinha, né, nesses dias atuais, e produzir assim frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Os versículos 12 e 13 falam da festa alegre e santa. É o fechamento, né, o final de tudo daquele grande dia do Senhor. Diz assim, ó, naquele dia o Senhor debulhará suas espigas desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, povo de Israel, serão escolhidos grão por grão. Na mesma hora soará uma trombeta, que chamará de volta os exilados da Síria para receber em casa os refugiados do Egito, e assim virão e adorarão o Eterno no santo monte Jerusalém. Nós estamos lendo, um dos livros que estamos lendo diariamente é o livro de Números, né? Hoje lemos o capítulo 11, ontem lemos o capítulo 10. E a gente vai ver no capítulo 10 que o acampamento de Israel era dirigido pelo toque das trombetas. Quando parar, né? Quando continuar. E a festa das trombetas ela era realizada no primeiro dia do 7º mês e preparava Israel para o dia da expiação. E o dia da expiação, por sua vez, preparava o povo judeu para a festa dos tabernáculos. É um retrato da alegria do reino futuro. Isaías previu um dia glorioso quando Deus vai repetir o milagre do Êxodo, né, e vai livrar seu povo da escravidão das nações gentias, E a trombeta está convocando, né, para que o seu povo vá a Jerusalém e anuncie a vitória de Deus sobre os seus adversários. Diz o texto, ó, adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. O reino, amado, seria como uma festa interminável e como um dia santo de adoração em que o povo se alegra no Senhor. É evidente que o povo de Deus hoje também, né, nós estamos à espera do soar da trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e essa trombeta que vai ressoar está anunciando a vinda de Jesus para buscar nós, a sua igreja. E aí a gente vai voltar com ele ao céu, nos prepararemos para a festa ali das bodas do Cordeiro, voltaremos com ele para a terra e governaremos com ele em seu reino milenar. E isso nos remete a uma reflexão clara de que o Senhor é aquele que cuida dos seus e que aquele dia virá. Então nós, como povo seu, devemos nos preparar e ao mesmo tempo buscar alertar aquelas pessoas que tenhamos a oportunidade de falar do seu infinito amor, da sua infinita graça, da sua infinita misericórdia em seu Filho Jesus. E falar também que Deus é aquele que vai julgar o mundo, né? Então que eu e você tenhamos esse anelo no nosso coração de proclamar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas e de viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer a você que até aqui participou dessa série de estudos, concluímos, e vamos trazer outros estudos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém? Que o Senhor continue cuidando de você, continue cuidando de mim, continue cuidando de cada um de nós e que Cristo Jesus continue sendo glorificado e honrado a partir das nossas vidas. Amém.